Olá, pessoal, tudo bem? Estou feliz de estar novamente com vocês, gravando mais um vídeo para falar um pouquinho a respeito do livro de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. Não só eu, como outros colegas estão abordando os diversos temas, os diversos capítulos que ela trouxe para a gente nesse livro. E eu tenho certeza e espero que esteja sendo bastante construtivo para vocês nesse processo de autoconhecimento e de liberdade, de se libertar para poder ser vocês mesmos. Então, para falar do capítulo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade no livro de Joana de Ângeles, do capítulo Ansiedade. É um capítulo que eu acho que ninguém atualmente está vivendo, passando por um processo de ansiedade. Acho que está todo mundo vivendo tranquilo nesse momento de pandemia, que ninguém está podendo sair de casa, que a gente teve que abrir mão de fazer muitas coisas. Tenho certeza que ninguém está passando por nenhum tipo de processo de ansiedade, né? Tô certa? Brincadeiras à parte? Não, tá todo mundo passando por algum tipo de conflito existencial, principalmente, nesse momento agora, tudo foi muito mais agravado, tudo foi muito potencializado, então tá sendo realmente um momento difícil, não se sinta sozinha em nenhum momento, porque não tá sendo um momento difícil somente para você, tá sendo um momento difícil para todos nós estamos passando por algum tipo de conflito. E por mais que você olhe e fale assim, não estou passando por nenhum tipo de conflito, você está envolvido, imbuído, imerso em uma ambiência que está. Então, de uma forma ou de outra, isso acaba refletindo em você, refletindo na sua vida, refletindo até na forma com que você lida com as pessoas. Você pode até falar assim, nossa, não, eu sou uma pessoa super bem resolvida, não tem conflito nenhum, me conheço, sou pleno, sou quase Jesus Cristo, só que você vive na Terra, vive com um monte de gente que está passando por um monte de conflito, então você está envolvido nessa ambiência, todos nós estamos. Então é até uma oportunidade para que a gente consiga se compreender, se respeitar e respeitar o outro, que é uma grande oportunidade para a gente conhecer como funcionam cada um dos conflitos e poder não só lidar com a gente mesmo, mas sim com o outro, que também é parte fundamental, da nossa existência, o nosso relacionamento com o próximo. E falando um pouquinho, sobre esse processo de ansiedade, eu queria propor um exercício para a gente, antes da gente entrar e se aprofundar um pouquinho mais no tema. Queria propor o seguinte exercício, que a gente pegasse todos os nossos rótulos, tudo aquilo que dizem que a gente é, o que a gente acha que não é, o que a gente acha que é, tudo que dizem que a gente é, tudo aquilo, todas essas emoções, todos esses rótulos, todas essas questões que às vezes nos criam conflitos, problemas, não só com a gente mesmo, mas com o próximo, que você pega isso tudo, Você pode até parar um pouquinho, dar uma pausa no vídeo, pensar sobre tudo que já falaram que você é, sobre tudo que você acha que você é, tudo que você acha que é positivo, tudo que você acha que é negativo. Pensa um pouquinho nisso tudo e fala assim: ok, ser tudo isso, ok, ser tudo que as pessoas falam de mim, ok, não ser o que as pessoas falam de mim, ok, ser tudo de positivo e negativo que eu acho sobre mim. Ok, vamos começar essa conversa sobre ansiedade dizendo ok para todas as nossas emoções, todos os nossos rótulos. Você sabe por que esse exercício é interessante? Porque quando a gente tira o nosso preconceito sobre determinada coisa ser boa ou ser ruim, a gente consegue entender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar um rótulo que vira e mexe eu escuto, que a Tati é fresca. É muito relativo o que é fresco para mim ou o que é fresco para o outro, certo? Vamos partir desse princípio.
Mas é algo que eu escuto bastante, porque eu tenho algumas manias de limpeza e de organização, então a Tati é fresca. Então, para mim, eu já parei para pensar sobre isso, por isso que eu trouxe essa reflexão para vocês, sendo bastante sincera sobre minha vida pessoal. Parei para refletir sobre o rótulo que recebi. Fresca, o que emoção isso me gera? Me gera sempre uma emoção negativa, porque eu acho que esse rótulo fresca não é bom, não é algo legal. Então, eu sempre gero uma emoção negativa. Então, eu já percebi que eu começava a agir de forma com que as pessoas que eu não quisesse que as pessoas achassem isso a meu respeito. E isso me gerava sempre uma emoção muito negativa a respeito do fresca. Com o passar dos anos e a gente vai amadurecendo, eu peguei esse rótulo de fresca em determinado momento da minha vida, olhei para ele e pensei, por que a Tati é fresca? Será que faz sentido a Tati ser fresca? Será que não faz sentido? Deixa eu olhar esse meu rótulo com carinho e deixa eu interpretar para que ele não me gere mais tantas emoções ruins. E não me gere talvez uma ansiedade quando eu for encontrar com certas pessoas que me rotulam dessa forma e que me fazem mal. Então deixa eu entender o que é. Ser fresca, ser higiênica com determinadas coisas, de repente não gostar de outras, é ser um pouco organizada com algumas coisas, é a minha alimentação porque eu sou vegetariana. Então eu comecei a identificar todas as circunstâncias que aconteciam e que as pessoas achavam que eu era fresca. E eu comecei a analisar. No meu ponto de vista de fresca, não é fresca, então eu não sou fresca. Não é uma frescura, como que eu vou dizer? Não é algo negativo. São coisas bacanas que eu faço e que talvez para algumas pessoas passam, porque você é limitada com essa questão, ou limitada com outra, como a sua alimentação. Só que eu entendi que aquilo para mim era muito bom e fazia sentido. Então eu peguei o rótulo de fresca, entendi o que era aquilo para mim, entendi o que as pessoas queriam dizer com aquilo, entendi que aquela opinião a respeito daquele rótulo que me foi dado é uma opinião da pessoa, que eu devolvi para a pessoa bem rápido, que diz sobre a respeito dela e não de mim. E peguei aquilo que ela me deu de presente, né? O rótulo de fresca. E compreendi. Ok, se você acha que determinada atitude é coisa de fresca, ok, eu sou fresca para você e para mim não faz diferença nenhuma. Porque eu entendo essa questão na minha vida e isso para mim é muito claro e é muito definido. Então isso nos ajuda a refletir sobre os nossos rótulos e a entender que o que é do outro e o que é seu. E as coisas que o outro fala passam a não te incomodar e não te gerar uma emoção negativa a respeito dos rótulos. Agora, Tati, por que você começou falando disso? Porque eu quero que a gente deixe de lado todas as nossas emoções, tudo que colaram na gente, porque isso diz muito a respeito de todas as emoções que a gente sente. Eu quero que a gente pegue e tire todos os nossos preconceitos. Vamos tirar todo o véu, vamos admitir tudo, vamos pegar tudo como presente, analisar tudo que a gente tem para a gente conseguir compreender as nossas emoções verdadeiras, tá bom? Isso é um exercício que eu quero muito propor, que vocês façam, que olhem todos os rótulos com todo o carinho do mundo, sem deixar as emoções envolvidas ali naquele rótulo de que isso é bom e de que isso é ruim. Analisa tudo com carinho e com amor. E quando não te pertencer aquele rótulo, você devolve para o outro. Não é devolver de lá e discutir com a pessoa, não é nada disso. É de você falar assim, não, esse ponto de vista é somente do outro, não diz sobre mim. E você respeita o outro por pensar dessa forma. Porque você já se conheceu e sabe o que aquilo significa para você, tá bom? Fica um exercício aí pra gente praticar a respeito disso, porque isso é libertador e envolve muito as nossas emoções, principalmente uma delas que é a ansiedade. E falando sobre ansiedade agora, sobre o livro de Joana,
Joana, ela trata... Vamos começar falando sobre o que é ansiedade, né? O que é isso que a gente sente. Ansiedade nada mais é do que essa angústia que a gente sente, que a gente não consegue... Assim como todas as outras emoções, a gente simplesmente classificou algumas e deu nome, né? Alguns sentimentos a gente conseguiu rotular. Mas emoção é aquilo que você não sabe que você está sentindo. Você simplesmente sente, você simplesmente está ali, está com aquela angústia, está com aquele sentimento ruim, aquele... algum tipo de nó no estômago. Então, assim, você está sentindo tudo ao mesmo tempo. Então, a emoção é isso, você está sentindo uma emoção. A gente dá um rótulo para cada uma delas. E aí, um rótulo é a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que você sentir medo por algo que ainda não aconteceu. Ou simplesmente refletir em alguns aspectos da sua vida por algo que já aconteceu no passado e que você não conseguiu trazer para o seu consciente, que está no seu inconsciente mal interpretado. E isso te gera um processo de ansiedade. Por ansiedade é algo que você não sabe que vai acontecer, algo que você espera para que aconteça e que você simplesmente não compreende. Então, existem vários tipos de ansiedade, né? Uma delas é a ansiedade que a gente conhece, a ansiedade por querer se antecipar a alguma coisa muito positiva que vai acontecer. Você tem uma festa de aniversário, você vai viajar, então você gera um processo ansioso, que se você for parar para observar, é o mesmo processo de angústia, é o mesmo processo de bagunça interna que você não consegue identificar. Então, você chama aquilo de ansiedade porque você sabe a causa, você vai viajar, então você está super animado e ansioso. Mas isso também te gera um reflexo físico, mesmo sendo positivo. E o outro são os aspectos negativos do lado da ansiedade, que é quando você está ansioso com uma preocupação, com algo que pode acontecer de ruim, ou com algo que simplesmente seu cérebro já está querendo te preparar para um futuro trágico e que você já gera um processo de ansiedade com aquilo. Então, a ansiedade nada mais é do que uma emoção que talvez momentaneamente ali pode estar mal interpretada ou que você pode estar querendo se anteceder a alguma coisa. Então, quando a gente já identifica que a gente está com uma emoção, a primeira coisa que o ser humano faz para tudo, assim como a gente deu todos os nomezinhos na Arca de Noé, a gente quer rotular tudo, a gente tem uma emoção, a gente vai dar nome para ela. Eu estou ansioso, ok, identifiquei. Estou ansioso por quê? Porque eu vou viajar, ok. O que esse processo todo pode me fazer? Ok. Eu tô ansioso por quê? Porque eu tô preocupado que eu posso perder o emprego. Mas por que você tá ansioso que pode perder o emprego? E aí você já começa a entrar numa energia terrível de 1 milhão de emoções acontecendo ao mesmo tempo, pelo simples fato de você estar se antecipando por alguma coisa. Indo um pouquinho agora para o livro de Joana, do que ela traz para a gente sobre o processo de ansiedade, ela fala muito nesse processo da nossa infância e que pode ser ocasionado em vidas passadas. Sim, né, como a gente já falou em vídeos passados, as nossas emoções, elas ficam registradas, arquivadas no nosso inconsciente e muitas vezes a gente não sabe os gatilhos que a gente tem, os gatilhos que nos levam a desencadear um processo emocional. Porque a gente passou por experiências que talvez a gente nem lembre, que talvez não estejam nos nossos registros do consciente e que a gente não consegue acessar e que a gente não se lembra e que a gente tem alguns gatilhos. E aí, muitas vezes, esses gatilhos acontecem e você não sabe porque você passa por esse processo de ansiedade, medo, angústia, várias emoções ao mesmo tempo que você não consegue identificar nem a causa. E Joana traz muito isso, que muitos processos de ansiedade são ocasionados da nossa infância por falta de amor, a atenção dos pais, né? Por alguma situação que possa ter acontecido que não foi bem interpretado pelo nosso consciente, até por conta da nossa imaturidade emocional e, obviamente, né, da nossa idade, por conta da nossa idade, a nossa imaturidade emocional. Naquela época a gente não soube lidar muito bem, não soube interpretar essa situação bem. Então o nosso inconsciente capta essa emoção mal interpretada e nos assombra para alguns momentos da nossa vida.
E a Joana traz, no livro dela também, que esse processo ele pode ser desencadeado de outras vidas. A gente pode trazer esse processo ansioso de outras encarnações, né? Através do nosso subconsciente, que ficam registradas as nossas memórias das vidas passadas. Então, o processo de ansiedade, ele é muito complexo. Como que você consegue identificar todos os seus conflitos, não só a ansiedade, mas todos os seus conflitos? Então, como que você consegue entender os seus processos? Fazendo terapia, buscando autoconhecimento, tentando se questionar, né? Esse processo de autoconhecimento é esse questionário que a gente fez lá no começo do vídeo, que é se perguntando, querendo se conhecer, questionando nossas emoções. Em algumas situações, como em vidas passadas, se for um conflito, né, de vidas passadas, se for uma emoção que tenha sido desencadeada por algum processo que tenha acontecido na sua infância, algum evento que tenha ocorrido na sua infância, realmente você vai precisar de uma ajuda terapêutica para você conseguir acessar esse arquivo, essa memória que está muito enraizado e muito no seu inconsciente e que dificilmente, racionalmente, né, a fins de querer tratar, você vai conseguir fazer esse processo sozinho. Você vai precisar de um profissional que te ajude a compreender esse processo e a acessar essas memórias e a ressignificar. Então, a ajuda de um profissional nesse ponto vai ser fundamental para que você consiga avançar. Mas caso você opte por enquanto, porque eu acho que todo mundo precisa fazer terapia, isso é bom, você pode usar os outros métodos que Joana indicou no livro pra gente, que é buscar a meditação, o yoga, o autoconhecimento. Que mais? Vou até ler aqui para vocês, porque eu achei muito legal alguns pontos que ela trouxe pra gente. Lá no finalzinho aqui, quando ela fala de terapia para ansiedade. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente perde muito tempo aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão ler. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que ela traz pra gente, que é super interessante para que a gente construa esse processo. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento. Isso é o que a gente fez, o exercício que a gente fez lá no começo, que é a gente racionalizar tudo, a gente pegar toda a emoção, todo o sentimento. Eu chamei de rótulos justamente porque é mais fácil da gente conseguir identificar alguma emoção, porque quando você tem um rótulo, alguém fala alguma coisa pra você, você consegue identificar o que aquilo te gera. Então, por isso que eu trouxe a ideia dos rótulos pra gente. É isso que ela fala aqui, pra gente iniciar-se na racionalização do tormento. Racionalizar, vamos pensar por que isso me incomoda tanto, por que isso é uma questão para mim. Então, o primeiro ponto é fazer esse processo de reflexão, de autoconhecimento. Trabalhando-o mediante a reflexão e a adoção do otimismo. Por que ela fala aqui otimismo? Joana, a gente tem que ler assim. Todas as letrinhas dela têm um significado profundo. Por que ela fala aqui com a adoção do otimismo? Porque muitas vezes a gente pega aquilo e fala assim, não, isso é negativo, isso é ruim, eu não quero. Ah, você falou isso é mal. Por isso que eu falei, sem preconceito. A gente não pode ter preconceito para falar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ah, eu não posso sentir raiva. Para. Pode sim, você pode sentir tudo. Tudo tá dentro de você. Se Deus criou, é seu, é bom. Então não existe nada na face dessa terra que tenha sido criado por Deus que seja ruim. Deus criou a raiva, isso te serve para você. Então não pega a sua raiva e recalca ela não. Não finge que não tá sentindo. Sente, mas faz o que Joana falou no começo. Racionaliza.
Não deixa ela te dominar e você virar um ser irracional. Isso é uma emoção, é uma energia. Pega e entende. Olha essa raiva com otimismo. Olha a sua ansiedade com otimismo. O que que ela tem de bom para mim? Por que que eu tô sentindo? É a oportunidade tá aí de você compreender o que você realmente tá sentindo, o que você realmente é. Porque essa emoção fala muito sobre você. Fala exatamente quem você é. Então, olha para essa emoção e fala assim: é meu. Cuida dela com carinho, olha para ela e fala assim: o que que você fala sobre mim? Porque isso que eu tô sentindo sou eu. Então, olha com otimismo. De modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Você tem que o processo de paciência, a gente fala assim, caridade, eu tenho que ser paciente com o outro, eu tenho que ser caridoso com o outro, eu tenho que ser legal com o outro, é sempre o outro. Chega num momento da vida, né, que principalmente a gente espírito, que a gente acha que é tudo pro outro, e a gente não faz nada pela gente. O processo de caridade, antes de ser pro outro, tem que ser para você. Então, antes de você doar qualquer coisa pro outro, doe para você. Antes de você doar o seu tempo para o outro, você está doando o seu tempo para você? Você está doando essa dedicação toda que você tem pelo outro para você? Então é isso, você tem que ter. É um processo, todos os processos são longos, difíceis, que requer paciência e equilíbrio, né? Porque se você se desequilibrar, você desiste do processo. Então tem que ter equilíbrio e perseverança. Seguindo aqui. Psicoterapeutas hábeis conseguirão detectar as causas atuais da ansiedade, remanescendo das causas anteriores, liberando-as pouco a pouco o paciente, através da confiança que lhe infundem, encorajando-os com um comprometimento saudável. Então, assim, é aquilo que a gente já falou, que é a ajuda de um terapeuta para você acessar suas memórias mais seus arquivos mais remotos. Você precisa de alguém que te ajude, que tenham técnicas para poder fazer você entrar em contato com isso. Vai buscar lá no fundinho do baú essas memórias. Então, assim, o processo a gente pode começar já, a gente não precisa de uma ajuda terapêutica para poder fazer nenhum processo de autoconhecimento, porque a gente pode trabalhar com o que está no consciente, mas existem coisas que estão no inconsciente que com a ajuda de um terapeuta ajuda, né? Em alguns casos, quando há problemas de libido, o psicanalista poderá reconduzir o indivíduo à experiência da vida fetal, que é como uma espécie de regressão, né? Como ele vai poder buscar realmente isso, são memórias muito do inconsciente, né? Ou da perinatal ou infância no lar, destrinçando-se das teias retentivas em torno da perturbação que não consegue dirigir no período da ocorrência. Palavras bem fáceis de se compreender, né? Mas é exatamente isso. O que ela quis dizer aqui foi que são memórias que você, pela sua imaturidade emocional, você não conseguia compreender. Que é quando ela fala das teias retentivas em torno da perturbação. E quando você está no foco do problema, quando você está vivendo aquele problema, você não consegue racionalizar, você não consegue identificar. O nosso processo psíquico, ele é complexo. E muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não consegue processar conscientemente. Então, a gente não vai se aprofundar, mas é muito complexo. Então, de fato, a gente não consegue nem justificar como o nosso cérebro absorve certas coisas e certas informações e certos estímulos. Mas um terapeuta, ele consegue te ajudar nesse sentido de fazer você acessar essas memórias e, enfim, fazer o tratamento que você precisar.
transferindo os medos e as incertezas para o inconsciente. Ei-los agora resumando em formas de ansiedade, que poderá ser diluída após o trabalho de psicanálise nas origens. Essa parte aqui é muito interessante a gente ler, ó. O paciente, no entanto, como responsável pelos distúrbios psicológicos, deve compreender a finalidade de sua atual existência corporal, instrumentalizando-se com segurança para tratar-se, adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. O que ela quis dizer com isso aqui? Que a gente é responsável, único e exclusivo por tudo que aconteceu com a gente. Mesmo que não seja de responsabilidade nossa, mesmo que não tenha sido ocasionada por nós somos os únicos responsáveis por buscar o tratamento, os únicos responsáveis pela nossa integridade psicológica. Então, nós precisamos fazer exatamente o que a gente já iniciou com esse vídeo. Refletir a respeito das nossas emoções, dos nossos conflitos. E o único responsável por isso somos nós. Ah, mas a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, porque isso aconteceu comigo na infância, aquilo outro aconteceu comigo ontem, porque o meu marido, porque o meu irmão, porque a vida... Não, tá escrito aqui, ó. Joana já jogou toda a responsabilidade pra gente. É responsabilidade nossa cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa psique. Ela instrumentalizou a gente com todos os livros dela, com toda a saga psicológica dela. Então, nós temos muitos, hoje em dia principalmente, nós temos, graças a Deus, muitos instrumentos que conseguem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. A gente está aqui hoje estudando, a gente pode buscar um auxílio de um profissional, a gente pode buscar outros vídeos na internet, outros livros, mas por favor, meus amigos, esse processo é fundamental. Não só para a gente como indivíduo, para a gente conseguir viver melhor com os nossos processos, mas eu acho que se a nossa sociedade inteira conseguisse se compreender, conseguisse se conhecer, certamente nós teríamos indivíduos muito mais felizes, muito mais saudáveis e uma sociedade muito melhor para todo mundo. Pessoal, por hoje é só. Obrigada por me assistirem até agora, pela paciência de vocês. Espero ter contribuído com o processo de autoconhecimento de vocês. Me coloco à disposição caso vocês tenham dúvidas, perguntas, queiram falar um pouquinho mais sobre o tema. Vocês podem entrar em contato e deixar aí suas dúvidas e as perguntas para a gente ir respondendo e ir conversando. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima, até o próximo vídeo.